Querida alma, hoje os anjos me guiaram até você para entregar algo que talvez o seu coração já estivesse esperando em silêncio. Há um eco vindo do passado que insiste em se fazer presente. E esse eco tem nome, tem rosto, tem história com você. Ele vem da alma de alguém que, mesmo sem te dizer, carrega um arrependimento profundo por ter se afastado. Sim, essa pessoa que deixou um espaço vazio na sua vida e no seu peito está sendo tocada por uma consciência dolorosa. Ela errou ao te deixar ir, mas há algo ainda mais poderoso em movimento. O anjo que caminha ao lado dela está sussurrando uma nova chance, um novo começo. E não é um acaso que você esteja ouvindo essa mensagem agora. Os anjos dizem que tudo chega no tempo certo e que essa revelação vem como um aviso sutil. Prepare seu coração, pois o que está por vir pode mudar tudo. Talvez você já tenha sentido isso. A intuição te avisando que algo ainda não se resolveu. Aquela sensação de que, por mais que o tempo passe, há uma história inacabada entre vocês. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Pode ser uma música, uma memória, um sonho, ou aquele sentimento repentino que invade sem pedir licença e te faz lembrar. Tudo isso são sinais. E hoje, os anjos me mostram que há uma verdade escondida dentro dessa pessoa que precisa e vai vir à tona. Essa pessoa tentou seguir em frente, fingiu que estava tudo bem, mas por dentro, o vazio cresceu. Ela percebeu que nenhuma distração foi suficiente para silenciar o que sentia por você. A ausência teimava em se manifestar nos momentos mais aleatórios, numa risada que faltava, num silêncio que doía, num olhar perdido quando escutava seu nome em alguma conversa. E agora, esse arrependimento começou a ganhar forma. Mas não pense que é só saudade. O que ela sente é mais do que falta. É o reconhecimento de que afastar-se foi um erro que trouxe consequências. Que ao te deixar para trás, ela perdeu mais do que imaginava. O anjo dela está mostrando, pouco a pouco, o valor que você teve e ainda tem na vida dela. E esse despertar, ainda que tardio, é real. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de um reencontro guiado pelo amor verdadeiro. Isso vai fortalecer a energia entre você e o que está por vir. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que essa pessoa teve inúmeras oportunidades de se reaproximar, mas o medo falou mais alto. Medo de te encontrar diferente. Medo de que você tenha seguido em frente. Medo da rejeição. E talvez o mais doloroso de todos. Medo de encarar as consequências do próprio afastamento. Por isso ela se calou, se escondeu atrás do orgulho, das desculpas, da vida corrida. Só que agora, esse silêncio começa a pesar como uma pedra sobre o peito. Você pode até não perceber, mas o coração dela tem te chamado em pensamento. Às vezes, de forma inconsciente, outras, como um grito interno por perdão. E há noites em que essa saudade é tão intensa que transborda em lágrimas escondidas no travesseiro. O que os anjos me mostram é que ela se arrepende não apenas de ter se afastado, mas de ter deixado palavras por dizer, de não ter explicado, de não ter lutado, de não ter ficado. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. O anjo dessa pessoa está se comunicando com o seu, e isso não é fantasia. É uma conexão espiritual que acontece quando duas almas ainda têm um elo que o tempo não conseguiu romper. Essa troca angelical está criando pontes onde antes havia distância. Está limpando o orgulho, dissolvendo as barreiras e conduzindo essa pessoa ao entendimento de que ainda há tempo. Tempo para se redimir. Tempo para pedir perdão. Tempo para tentar de novo. Talvez você esteja se perguntando, mas por que agora? Depois de tudo, os anjos dizem que o tempo da alma não é o tempo do relógio. Essa pessoa precisou caminhar por dentro das próprias dores para compreender o que realmente importava. Às vezes, é preciso perder para valorizar. E agora que ela enxergou isso com clareza, o arrependimento não a deixa mais em paz. Ela sente a necessidade de falar com você, não apenas para aliviar o próprio coração, mas porque, no fundo, ela sabe que há uma chance, por menor que pareça, de resgatar algo que foi interrompido, mas nunca esquecido. A esperança ainda pulsa. E mesmo que o medo insista em travar os passos dela, os anjos estão abrindo o caminho para que ela se mova em sua direção. E você, querida alma, está pronta para ouvir essa verdade?
Essa pessoa está se aproximando de um momento decisivo. Os anjos mostram que, muito em breve, ela terá um impulso, quase como se algo a empurrasse para entrar em contato, para dizer o que sente, para assumir o que nunca teve coragem de expressar. E quando isso acontecer, pode ser de forma inesperada. Uma mensagem simples, um comentário inocente, uma tentativa tímida de reatar o laço. Mas por trás disso tudo, haverá um desejo profundo de começar de novo. Os anjos dizem que você não precisa decidir agora o que fazer, mas que é importante estar emocionalmente preparada, porque o que virá poderá mexer com suas emoções, reacender lembranças e até reabrir feridas que você acreditava cicatrizadas. Mas não se assuste, toda a verdade traz cura. E essa reaproximação, ainda que traga inseguranças, vem com a intenção de restaurar. O que está se desenhando é a possibilidade de uma nova chance. Não uma repetição do passado, mas uma reconstrução com mais verdade, mais maturidade e mais coração. O que os anjos me mostram agora é ainda mais profundo. Existe um nó preso no peito dessa pessoa, uma mistura de arrependimento, saudade e uma vontade imensa de fazer tudo diferente. Ela está começando a perceber que não foi apenas uma escolha racional que a afastou de você. Foi uma fuga, uma tentativa frustrada de evitar encarar o que sentia, de se proteger de uma emoção que parecia grande demais para ser controlada. Mas essa fuga teve um preço alto. E agora, a consciência do que perdeu se tornou um peso que ela carrega todos os dias. E tem algo que você precisa saber. Essa pessoa não deixou de sentir sua presença. Mesmo longe, mesmo em silêncio, mesmo tentando seguir por outros caminhos, ela sentia você. E não era só lembrança. Era como se o seu nome ecoasse nas entrelinhas da rotina dela. Em gestos simples, em pequenos detalhes, em momentos de solidão. Ela descobriu, tarde demais, que você era o ponto de paz no meio do caos que ela mesma criou. O que os anjos me dizem é que essa pessoa tentou seguir em frente. Pode até ter vivido outros relacionamentos, buscado novas conexões, mas nada, absolutamente nada, conseguiu preencher o espaço que você deixou. E não é porque você era perfeita, mas porque a conexão entre vocês é única. É daquelas que não se apaga, por mais que o tempo tente apagar. É como se houvesse um fio invisível que ainda os liga, mesmo com toda a distância. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a energia da transformação e do novo ciclo. Esse número carrega a vibração da abundância, da reviravolta e da chance de renascer. Isso ajudará a abrir os caminhos para o reencontro que está sendo preparado. Continuando a mensagem, essa pessoa tem sonhado com você. Os anjos me mostram que, nas noites mais silenciosas, quando a mente dela se rende ao que sente, é você quem aparece. Às vezes em cenários antigos, às vezes em lugares onde nunca estiveram juntos. Mas em todos esses sonhos, existe uma constante, o desejo de estar com você. Esses sonhos não são aleatórios. São mensagens do inconsciente, mas também do espiritual. O anjo dela está tentando tocar algo dentro dela que foi adormecido, ou melhor, escondido, porque nunca deixou de existir. E há mais um detalhe que talvez você não saiba. Essa pessoa tem observado sua vida, mesmo à distância. Pode ser pelas redes sociais, por comentários de pessoas próximas, por conversas que cruzam o caminho dela. Mas tudo isso a confronta com a mesma realidade. Você continua presente. E isso, ao invés de trazer paz, aumentou o conflito interno, porque ela percebe que, enquanto você segue tentando reconstruir sua vida, ela está presa em um arrependimento que a impede de respirar leve. Os anjos mostram que ela já pensou em te procurar inúmeras vezes, já ensaiou o que diria, já escreveu mensagens e apagou, já até buscou conselhos de outras pessoas, mas no fundo, sabe que a única forma de lidar com isso é sendo verdadeira. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Uma verdade guardada por muito tempo está prestes a emergir, não como uma cobrança, mas como um pedido de sinceridade. E você precisa estar preparada, porque esse contato pode vir em breve. Pode ser uma ligação fora de hora, uma mensagem inesperada, uma aproximação tímida. Mas por trás desse gesto simples estará um coração pulsando, com medo, mas com esperança. Os anjos dizem que ela não virá para jogar o passado no seu colo. Ela virá porque precisa,
com urgência, de uma segunda chance. Não apenas para estar com você, mas para se redimir, para mostrar que aprendeu com os erros e que ainda há um sentimento verdadeiro ali dentro. Talvez você esteja pensando, mas será que eu devo confiar? Essa dúvida é natural. Afinal, as feridas que o afastamento deixou não foram pequenas, mas os anjos pedem para que você olhe com o coração, que você sinta sem pressa se essa nova aproximação faz sentido para você hoje, porque a escolha estará em suas mãos. E independentemente da decisão, o importante é que seja feita com verdade. Você tem todo o direito de se proteger, de querer respostas, de questionar. Mas também tem o direito de acreditar que as pessoas mudam, que sentimentos podem evoluir e que o tempo, mesmo tendo levado algumas coisas, também traz sabedoria. E aqui há algo essencial. Essa nova chance não precisa ser igual ao que vocês já viveram. Pode ser melhor, mais madura, mais consciente, menos idealizada, mais real. Os anjos estão colocando luz sobre o que ficou escondido para que, agora, você possa enxergar com clareza, sem ilusões, mas também sem bloqueios. E se você decidir abrir seu coração, mesmo que um pouco, saiba que os anjos estarão guiando cada passo. Nada acontecerá sem propósito. O reencontro, se acontecer, será carregado de emoção. Pode haver lágrimas, abraços contidos, palavras engasgadas, mas também pode haver alívio, a leveza de finalmente encarar o que ficou mal resolvido. E, acima de tudo, a possibilidade de recomeçar. E se, no seu íntimo, você sentir que esse ciclo se fechou, tudo bem também. Não há erro em seguir adiante. Os anjos apoiam sua decisão, qualquer que seja ela. O importante é que você se permita sentir, sem pressa, sem pressão, sem medo. Os anjos continuam me mostrando imagens intensas dessa pessoa que se afastou de você. E agora, mais do que nunca, a energia em volta dela está cheia de ansiedade, quase como se algo dentro estivesse prestes a explodir. É uma inquietação que não vem de fora, vem da alma, um impulso profundo de se libertar da culpa, do orgulho, do silêncio que grita por dentro. E esse movimento está cada vez mais forte. Os anjos dizem que essa pessoa sente que está perdendo tempo, que cada dia longe de você é como uma página em branco que deveria estar sendo escrita ao seu lado. O tempo tem sido um professor severo para ela, porque ele não apagou o sentimento, ele o intensificou. E quanto mais os dias passam, mais clara se torna a ausência que você deixou. Essa pessoa está prestes a atravessar um momento de clareza que pode mudar tudo, como se uma cortina estivesse sendo aberta dentro do coração, revelando tudo o que ela tentou esconder, até de si mesma. E o mais incrível, ela está começando a entender que fugir do que sente por você foi, na verdade, uma fuga de si mesma. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, há algo que talvez você nunca tenha imaginado. Essa pessoa sente que ainda há uma conexão entre vocês que não pode ser explicada racionalmente. E ela tem tentado entender isso. Por que ainda sente sua falta depois de tanto tempo? Por que os pensamentos voltam sempre para você? Por que, mesmo quando parece seguir em frente, algo a puxa de volta para sua lembrança? Os anjos dizem que essa ligação não é comum. Existe um propósito espiritual entre vocês, uma conexão que transcende esta vida. Pode ser que essa alma tenha se reencontrado com a sua, por motivos que vão além do que vocês viveram no passado. E é por isso que o afastamento tem sido tão doloroso para ela. Porque no fundo, mesmo que inconscientemente, ela sabe que você foi, e ainda é, uma parte essencial de sua história de alma. E se você sente isso também, mesmo em silêncio, mesmo em dúvida, saiba que não está imaginando. Os anjos confirmam. Existe sim uma energia entre vocês que permanece viva. Ela não se apagou, apenas foi abafada pelas circunstâncias, pelas escolhas, pelos medos. Essa pessoa está passando por uma espécie de colapso emocional. Aquela fachada de força que ela mantinha começou a rachar, e os anjos mostram que há algo se partindo dentro dela. Uma resistência, um orgulho, uma armadura construída para não sentir. E isso está caindo, aos poucos, mas está. Pode ser que ela ainda tente demonstrar indiferença, que esconda o que sente, que diga para si mesma que é melhor assim.
Mas não se engane, essa frieza é apenas uma forma de autoproteção, porque por dentro ela está mais vulnerável do que nunca. Ela pensa em você em silêncio, torce para que você ainda sinta algo e se pergunta se ainda teria uma chance, mesmo que mínima. E agora os anjos me mostram algo muito simbólico, uma ponte. Essa pessoa está se preparando para cruzar essa ponte. Pode ser devagar, com passos hesitantes, mas com a firme intenção de te encontrar do outro lado. E quando ela chegar, não virá com promessas vazias, virá com verdade, com olhos marejados e coração exposto. Mas atenção, os anjos alertam que esse reencontro não será como um conto de fadas. Ele virá carregado de emoções, de verdades que talvez doam no começo, mas que são necessárias, porque desta vez não haverá mais espaço para mentiras, desculpas ou jogos. Será alma com alma, coração com coração. E você, querida alma, precisa estar forte, não para se proteger dessa pessoa, mas para estar firme na sua própria verdade. O que você sente hoje? Ainda há espaço para esse amor? Ainda existe um desejo de reconstrução? Ou o que você precisa agora é apenas de encerramento, de paz, de libertação? Os anjos te lembram que nenhuma decisão será errada, desde que venha do seu coração. Essa pessoa está vindo com arrependimento, com saudade, mas também com esperança. E se o seu coração disser sim, os anjos guiarão vocês com carinho para um novo começo. Mas se o seu coração disser não, os anjos também estarão ao seu lado, protegendo sua decisão e te ajudando a seguir com leveza. E há algo mais que você precisa saber. Essa pessoa está sendo tocada por lembranças. Lembranças específicas de momentos com você que de alguma forma voltaram à tona. Pode ter sido uma foto antiga, um lugar por onde passou, uma música que vocês ouviam juntos. E essas memórias não trouxeram apenas saudade, trouxeram lágrimas, porque ela percebeu o quanto você foi importante e o quanto negligenciou isso. Os anjos dizem que ela já não consegue mais fugir. O universo está preparando circunstâncias que a colocarão diante da necessidade de agir. E quando ela finalmente vier até você, mesmo que com palavras tímidas ou gestos discretos, virá com a alma tremendo, porque o medo da rejeição ainda existe, mas a vontade de tentar é maior. E você, o que sente quando pensa nisso? Os anjos te pedem que comece a olhar para dentro, que observe seus próprios sentimentos, suas reações quando essa pessoa surge nos seus pensamentos, que escute os sinais do seu corpo, da sua intuição, porque essas sensações serão o mapa que você precisa seguir. Neles está a resposta sobre o que fazer quando esse reencontro acontecer. Os anjos não pedem que você decida agora, mas pedem que se prepare, porque o momento está se aproximando. E quando ele chegar, você terá clareza, força e amor suficiente para escolher o melhor caminho. O que os anjos me mostram neste momento é uma cena que se repete no coração dessa pessoa, um arrependimento que não cessa. Uma sensação de que ela largou algo precioso por motivos que hoje parecem pequenos diante do sentimento que ficou. É como se todos os dias ela revivesse aquela escolha ou aquele silêncio que selou a distância entre vocês. Mas agora, essa pessoa está prestes a entender que não pode mais viver fugindo daquilo que a alma dela ainda clama. E essa compreensão veio tarde. Veio depois que tudo já estava quebrado, depois que você precisou se levantar sozinha, depois que o tempo esfriou as promessas e a rotina apagou os rastros. Mas apesar disso, os anjos dizem que ainda há uma centelha viva, uma parte dentro dela que não desistiu completamente, mesmo quando tudo ao redor dizia que era tarde demais. Essa pessoa está sendo colocada frente a frente com tudo o que evitou. Não são apenas lembranças, são confrontos internos. Ela está sendo convidada a olhar para o que perdeu, para o amor que não cuidou, para a verdade que tentou esconder. E isso está doendo. Os anjos me mostram lágrimas não choradas, palavras não ditas, gestos interrompidos pela dúvida. E agora, tudo isso está voltando com força total. Talvez você esteja aí se perguntando, por que ela só vê isso agora? Por que não quando você mais precisava? E essa é uma pergunta justa. Mas os anjos explicam que algumas pessoas só aprendem com a ausência, que certas lições só são compreendidas quando o silêncio vira espelho. E foi exatamente isso que aconteceu. O vazio que você deixou se tornou o reflexo mais verdadeiro do amor que existia. E não é apenas saudade, é a dor de ter errado,
É a vontade de voltar no tempo. É o impulso de correr até você, mesmo sem saber o que vai encontrar. E mesmo que esse reencontro ainda não tenha acontecido, saiba que ele está sendo gestado no coração dessa pessoa. A cada lembrança, a cada sinal, a cada sonho, ela sente que precisa te procurar. Mas há um detalhe importante. Ela ainda não sabe como. Ainda carrega a insegurança de não ser recebida, o medo de te magoar mais uma vez, a vergonha de tudo o que não disse. Os anjos dizem que esse é o maior obstáculo agora, o medo da reação, porque no fundo ela sabe que você mudou, que o tempo passou, que talvez sua vida tenha seguido outro caminho, e isso a paralisa. Mas também é isso que está fazendo nascer a coragem, porque ela sabe que, se não tentar agora, pode te perder para sempre. E essa possibilidade tem tirado o sono dela. Os anjos mostram que ela tem acordado no meio da noite, sentindo um aperto no peito, uma urgência inexplicável. É como se o universo estivesse gritando: vai, fala, procura. E nesse grito espiritual há uma direção, porque os anjos dela estão empurrando essa alma para a reconciliação, não só com você, mas consigo mesma, porque ela também precisa se perdoar. Precisa olhar para os próprios erros com responsabilidade, mas também com compaixão. E é por isso que quando ela vier, virá diferente. Não virá com orgulho, com justificativas, com máscaras. Virá com o coração na mão. E você, querida alma, está preparada para ver essa vulnerabilidade? Os anjos dizem que esse reencontro pode ser muito mais do que você espera. Pode trazer cura, pode encerrar um ciclo, pode até reacender um amor verdadeiro. Mas o mais importante, pode devolver a você a verdade que ficou suspensa por tanto tempo. Porque mesmo que vocês não voltem a ser um casal, mesmo que você escolha outro caminho, essa conversa vai libertar algo dentro de vocês dois. Ela vai dizer coisas que você sempre quis ouvir, vai explicar o que não explicou, vai chorar o que não chorou. E talvez nesse momento, vocês se vejam com olhos novos, sem culpa, sem cobrança. Apenas com a maturidade de quem entendeu que o amor também precisa de coragem. E se no seu coração ainda houver espaço, se a saudade ainda fizer morada, os anjos dizem que essa reconexão pode se transformar em algo muito mais bonito do que foi no passado. Não será uma repetição, será um novo começo, com mais verdade, com mais presença, com mais entrega. Mas se ao ouvir tudo isso, você sentir que o seu ciclo com essa pessoa se fechou, está tudo bem também. Os anjos apoiam sua clareza. Eles sabem o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, o quanto você teve que se reconstruir. E talvez, para você, esse reencontro seja apenas o fechamento de uma ferida antiga, o alívio de finalmente ter respostas, o fim de uma espera que já não fazia mais sentido. Seja qual for sua escolha, saiba que o universo está orquestrando tudo com muito cuidado. Nada disso está acontecendo por acaso. Essa mensagem chegou até você no momento certo, porque os anjos sabiam que você precisava estar emocionalmente pronta para ouvir essa verdade. E agora, quero que você respire fundo e sinta. O que essa mensagem despertou em você? Feche os olhos por um instante. Sinta seu coração. Lembre-se da força que te trouxe até aqui. Lembre-se de tudo que você superou sozinha. E agora, olhe para essa possibilidade com sabedoria. Você não precisa decidir agora, mas os anjos pedem que você esteja aberta, porque a próxima fase da sua vida pode depender da forma como você vai lidar com essa reaproximação. A cura em cada palavra, a luz em cada arrependimento que for transformado em gesto sincero. E mais do que isso, a libertação. A sua alma está sendo chamada a soltar o que ficou preso, a entender que você merece uma verdade viva, seja para recomeçar, seja para se libertar de vez. Chegamos ao momento mais sensível e, ao mesmo tempo, mais libertador dessa mensagem. Os anjos me mostram que essa pessoa, aquela que se afastou, que se calou, que talvez até tenha te deixado com perguntas sem resposta, está se preparando para dar o passo mais difícil de todos, reconhecer, com todas as letras, que ainda ama você, que nunca deixou de amar, que apesar de tudo, o sentimento não morreu. Apenas foi soterrado por medos, por mágoas, por escolhas apressadas. Mas agora está ressurgindo com mais força do que nunca. Ela está sendo levada a um ponto de não retorno. O universo está pressionando, empurrando,
criando situações que a colocam cada vez mais próxima de uma decisão. E essa decisão envolve você. Os anjos mostram que, por mais que ela tente disfarçar ou fingir indiferença, dentro dela existe uma agitação que só cresce. A vontade de te procurar, de dizer tudo, de limpar o passado com a verdade, tem se tornado impossível de ignorar. E não é por carência. Não é porque as coisas não deram certo com outra pessoa. É porque, depois de todo o caminho percorrido, ela percebeu que você foi, e ainda é, a única pessoa que a viu de verdade, que a acolheu com o coração limpo, que acreditou no amor mesmo quando tudo parecia confuso. E isso não se esquece, isso não se substitui. A cada noite que passa, essa pessoa sente a sua ausência com mais intensidade. Os anjos mostram imagens dela olhando para o vazio, escutando músicas antigas, relembrando detalhes que só vocês dois conhecem. É como se ela estivesse sendo transportada, aos poucos, de volta para aquele tempo em que vocês estavam conectados de uma forma única, mas agora, com mais consciência, com mais maturidade, com mais verdade. E há algo que você precisa saber. Ela já decidiu que vai se aproximar. Ainda não sabe como. Talvez ainda esteja tentando encontrar as palavras certas, o momento certo, mas essa decisão já está tomada dentro dela. E quando essa aproximação acontecer, será carregada de emoção, de insegurança, mas também de sinceridade. Ela não virá com máscaras. Virá com o coração tremendo, disposto a se despir de todo orgulho só para te dizer: eu errei e quero tentar de novo. Mas os anjos também querem te lembrar de algo muito importante. A escolha final será sua. Você tem o direito de dizer sim e viver um recomeço mais bonito, mais inteiro, mais consciente. Mas também tem o direito de dizer não e seguir seu caminho sabendo que se escolheu, que se respeitou, que honrou tudo o que construiu até aqui. Não importa qual seja a sua resposta, o universo estará com você. E os anjos garantem, seja qual for sua escolha, ela será abençoada. Se decidir reabrir esse capítulo, saiba que não estará voltando ao passado. Estará escrevendo uma nova história. Uma história onde as feridas servirão como lições, não como correntes. Onde a confiança será reconstruída tijolo por tijolo, mas com o alicerce da verdade. Os anjos me dizem que, se vocês dois estiverem dispostos, esse reencontro pode ser transformador. Mas se sentir que não há mais espaço para essa pessoa em sua vida, tudo bem também. O que importa é que você esteja em paz com sua escolha, porque essa conversa, esse reencontro, esse momento de revelação que se aproxima, não é apenas sobre voltar a ser como era antes. É sobre libertar o que ficou preso. É sobre entender que o amor verdadeiro, quando não é vivido, não morre, apenas se transforma em aprendizado. E talvez seja isso que sua alma precise: saber que foi amada, mesmo que de forma imperfeita. Saber que deixou marcas, que foi importante, que ainda vive nas memórias mais bonitas de alguém. E saber que pode seguir em frente leve, sem pendências, sem fantasmas, sem e se. Querida alma, os anjos me mostram que você chegou até aqui não por acaso. Você ouviu essa mensagem porque algo dentro de você ainda precisava ser acolhido. E agora que toda essa verdade foi revelada, tudo começa a se encaixar. As perguntas encontram respostas, as dores encontram compreensão, os silêncios se transformam em palavras. E o amor, esse amor que você carregou em silêncio, pode finalmente respirar. Se essa pessoa vier, e ela vai vir, esteja pronta. Não com muros, não com medo, mas com clareza, com firmeza, com amor próprio. Saiba que você não precisa decidir tudo no primeiro olhar. Os anjos dizem que, quando o momento chegar, você vai sentir, vai saber. O coração, mesmo ferido, reconhece a verdade quando ela se apresenta. E se você chorar, tudo bem. Se sentir medo, tudo bem. Se ainda houver raiva, tudo bem também. O importante é que tudo isso se transforme, porque o que os anjos desejam para você é leveza. É que esse reencontro, seja qual for o desfecho, traga paz, que feche ciclos, que traga respostas, que cure. E antes de encerrarmos essa mensagem, quero te pedir algo simples, mas muito poderoso. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho o que é melhor para o meu coração. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.